Sonho de qualquer um é subir na vida. De Soja foi a primeira banda punk fundada no Jardim Peri, no final do ano de 1978. Na época, o jovem brasileiro da periferia não tinha muita opção de lazer e cultura. Para se divertir era jogar futebol, bolinha de gude, taco, empinar pipas, rodar peão, pular corda, andar de carrinho de rolimã, brincar de polícia e ladrão, esconde-esconde, pular amarelinha. E para os que não curtiam tais brincadeiras, a alternativa era ser pichador de muro com frases de efeito antissocial, escrever poesia e aprender a tocar algum instrumento. Em meados do final da década de 70, o Brasil atravessava uma grande crise econômica, desemprego e a miséria absoluta em estados mais pobres como nas regiões do norte e nordeste brasileiro. O militarismo que tanto se elogia como um governo confiante não dava ao povo o mínimo de respeito a não ser aborrachadas e cacetadas contra qualquer um que tivesse perto ou participasse de movimentos sociais. E contra o movimento punk que eclodia em plena era da repressão não era diferente. Punk sempre tomava uma geral da polícia estivesse onde fosse. Não se pode deixar de dizer que o punk rock no Brasil exerceu forte influência na cena cultural, social e nos modos e trajes de se vestir como movimento pioneiro na agressividade. Nas letras de músicas, o punk chegou tocando na ferida exposta, sem firulas, sem metáforas. Chamei a polícia! Chamei o prefeito! Chamei todas as suas autoridades! A fala punk sempre gritando frases de efeito direto ao ponto. Vale lembrar que vivia-se em desgoverno supra-autoritário e militarista. Semioto foi a primeira canção feita pela banda, época que no Nordeste a doença conhecida por semioto oriunda da fome, barriga vazia a segunda, nessa chamávamos atenção para a falta de distribuição de alimentos aos nossos irmãos nordestinos que na época eram ainda mais assolados, garotos evangélicos. Hitler jamais foi um herói. Pigmentos de Sangue era a música mais agressiva e nela gritávamos contra os males da guerra pelo mundo afora. Vai. A violência opressiva são as causas das guerras. Matadores e soldados são os deprimentes dela. Formado pela reunião de amigos moradores do período de Soja, começa na sua primeira e única formação no início do ano de 1979. A banda no começo não tinha ainda instrumentos elétricos. Era com um violão quebrado, uma bateria improvisada feita com latas de tinta e sacos plásticos de massa fina para reboco. O chibau era uma lata de sardinha cheia de pedras, os pratos eram tampas de panelas velhas, os ensaios eram realizados num barraquinho na rua. Embaixador Orlando Ribeiro. E as primeiras apresentações ao vivo foi no Lixão, um terreno baldio nesta mesma rua onde a vizinhança descartava seus restos e sobras. Uma lixão era onde os punks se reuniam todas as tardes e noite. No local, fogueiras noturnas se tornaram a sala de reunião da banda e foi ali onde se dava as ideias para a construção dos primeiros riffs de guitarra e as primeiras músicas.
Metidos ativistas sociais, o nome da banda já era um protesto contra a fome e o lema era de soja a quem tem fome. De soja foi uma época que a soja estava barata porque o feijão estava caro. A gente tem o nome de fazer a banda de soja e cantar uma música assim: de soja, o povo está morrendo de fome. Além do lixão, a banda de soja se apresentou timidamente no espaço Bar e Fliperama do Bernardo, que foi um dos punks pioneiros no bairro Nave Peri Ronchete, centro do Jardim Peri, local onde tornou-se com o tempo reduto do movimento de punk rock na região. Ali no espaço que ficou conhecido como o Beco dos Punks era certa pelo menos uma blitz da polícia militar. E não eram batidas em intervenções em busca de drogas ou algum produto de furto ou roubo, mas sim para a intimidação do movimento que trazia nas suas investidas a agressividade contra o sistema político-militar e autoritário. As camisetas na época feitas por cada um trazia sempre uma frase antissistema e isso muito incomodava os acomodados. Do movimento aconteciam nos quintais e era comum tocar músicas do de soja gravadas em gravadores cassete em fitas BAS ou TDK, e assim a banda ficou conhecida. O de soja não chegou a gravar nenhuma música em LP como Cólera, Inocentes e No Mortal. Lixomania e outras bandas que nasceram praticamente nos mesmos anos pioneiros do punk no Brasil, mas é parte integrante da cena do underground brasileiro. Nós éramos felizes e perseguidos e sabíamos, nós éramos rebeldes e sabíamos, era incomodados e pela música punk atuávamos. Bom, meu nome é Robson Dias, eu nasci no Peri e desde criança, meu pai, o seu Bernardo Dias, que foi militar, e se bem que era militar, mas ele sempre repetia, sou militar, mas não sou militarista. Meu pai muito envolvido com a arte, a questão ambiental também, desenhava e tocava alguns instrumentos, acordeon, violão, guitarra, gaita, flauta. E meio que de forma obrigatória, ele ensinou eu e meus irmãos a tocar. Meu irmão, o Antônio Dias, né, que também montou a banda Alcatraz muito antes do movimento punk. Ele que tocou com alguns músicos que tinha aqui, Adelso, Pirraia, Pedrinho, Edson Carvalho. Montou umas bandas isso antes do punk, isso na vertente do rock and roll, assim, em meados lá 72, 70, até chegar o punk 77. Então eu curti muito rock and roll e sabia tocar algumas coisas. Já tocava algum Pink Floyd, eu com meus 15 anos e tudo, né, graças ao meu pai. Quando o punk rock chega no Brasil, ele chegou ao meu conhecimento através do meu irmão Bernardo, que era conhecido Trapo, né, um dos punks pioneiros aqui, junto com o Pilão, o Kim e o Bruno. Então ele já curtia um punk rock. E como eu tocava alguns acordes, quando eu vi Stugs, eu pirei. Stugs é uma das minhas bandas preferidas. E eu já tocava ali os acordes, a Wanna Be Your Dog, Raw Power e tudo, Dart. E naquele tempo o pessoal se reunia no lixão, onde fazia as fogueiras, quando o pessoal chegava do trabalho, né? E anoitecendo, o pessoal jantava e vinha pro lixão ali. Rolava umas fogueiras e tudo. E aí eles me chamavam de alemão, alemão, faz um som pra nós. Porque ninguém sabia tocar. E que nem o Pilão, o Kim e o Bernardo, eles tinham uma banda virtual na cabeça, que seria Meninos do Brasil, por conta do livro, né? Meninos do Brasil, falava um pouco do revolucionarismo no país. E eles tinham essa ideia de montar essa banda Meninos do Brasil. E eu comecei a tocar
também escrevia poesia, o Pilão também escrevia. E aí eu sugeri, pô gente, vamos montar uma banda de verdade mesmo. Ah, mas ninguém sabe tocar. Eu falei, eu posso ensinar algumas coisas. E aí começamos a se juntar. No tempo tinha até o pessoal, os Panquecas, Nego Boy, Nosferatu e tudo, o pessoal da Pedra Branca. Eles vinham muito ali. E aí algumas letras que eu fiz, por exemplo, Semioto, Não a Guerra, Rita Jamais Foi um Herói, coisas que eu tinha escrito, eu comecei a tentar fazer música daquilo. E no caso aí o Monstrinho, que também já curtia punk, morava perto de casa. E ele era meio apaixonado pela minha irmã Márcia. E a gente acabava vivendo muito tempo junto. A gente não trabalhava, né? Eles que tem 1 ou 2 anos a mais que eu. E a gente ficava ali. E eu comecei a passar um pouco do que eu conhecia de violão e tudo. E fomos construindo música. Aí um dia, vendo uma reportagem, acho que talvez na Globo, falando da miséria no Nordeste brasileiro, a fome no Brasil, eram tempos, né, militares, né? Ditadura militar. E eu sempre tive essa visão, até por conta da minha mãe, né? Essa questão social. E aí na reportagem eu vi, alguém titulou a questão da Bíblia, que fala da soja, que o futuro talvez seria, o mundo comeria muita soja. E eu vi aquilo lá, a questão da fome. Eu tinha a música Semioto, que falava um pouco da miserabilidade do país. E eu falei, cara, o nome da banda vai chamar De Soja, mas não THE, De Soja mesmo. E fizeram uma música, De Soja Quem Tem Fome. Então foi assim que nasceu o De Soja. Isso final de 78 para 79. E aí juntou eu, oficialmente a banda começa comigo, o Pilão no vocal, o Quinho na bateria e o Monstrinho faria baixo. Se bem que a gente não tinha instrumento musical ainda, elétrico, né? A gente tocava no violão, pegava umas latas. O Monstrinho conseguia um violão, ensinava as linhas de baixo para ele. E começamos a fazer som. No tempo também tinha o Geraldinho, morava aqui na Monsenhor de Melo. A gente tocava no quintal dele lá. E depois o Pilão logo saiu da banda. Foi quando eu convidei o Tadeu, morava ali na Rua de Peri. E aí se formou oficialmente o De Soja. Eu pisado na guitarra, o Quinho na bateria, o Mocinho no baixo e o Tadeu nos vocais.